É a nossa convidada, Joana Gonçalves Sá, coordenadora da Iniciativa Ciência e Sociedade do Instituto Gulbenkian de Ciência. Muito boa noite, Joana. Muito obrigada por estar connosco esta noite. Os potenciais ganhos conseguidos com o uso da aplicação Stay Away Covid justificam esta cedência de direitos por parte dos cidadãos? Boa noite, só uma pequena nota, eu sou professora no Instituto Superior Técnico, essa é a minha afiliação principal. De facto é muito improvável que compense, por várias razões, e é algo que é importante que se note, é que já há muitos meses, desde que se começou a falar da aplicação, que muita gente da comunidade científica, muitas pessoas que fazem modelação de dados, modelos epidemiológicos, que estudam este tipo de processo de um ponto de vista multidisciplinar, vinham a avisar que era altamente improvável que uma aplicação com este tipo de modelo alguma vez fosse eficiente ou fosse útil, pelas razões muitas conhecidas, que é de facto necessária uma enorme percentagem da população a ter de instalar as aplicações para que ela seja eficiente, é necessário um serviço de testes muito rápido e uma inserção de códigos muito rápida para que faça diferença em relação aos sistemas tradicionais, e portanto é necessário que as pessoas instalem, é necessário que as pessoas coloquem os códigos, é necessário que as pessoas tenham os códigos em tempo rápido, é necessário que as pessoas possam ser testadas, que se consiga aferir o risco a partir dos contactos, e isso é muito difícil de se fazer com um modelo deste, até porque qualquer pessoa, mesmo assumindo que as coisas estavam a correr muito bem, qualquer pessoa, e não tem estado, como sabe, qualquer pessoa que receba um alerta e que depois ligue para os serviços de saúde, porque não sabe quem é que foi a pessoa que gerou o alerta, não consegue perceber se esta pessoa estava com máscara ou sem máscara, se esta pessoa estava por trás de um vidro ou não. Portanto, é muito difícil depois alguém do SNS 24 dizer, sim, olha, neste caso devia confinar ou não devia confinar. Portanto, era preciso praticamente que tudo corresse a 100% para que a app fosse eficiente. E isto era tão improvável, era tão improvável que as pessoas, os cientistas e por aí fora têm estado a alertar sistematicamente há meses para que de facto era muito improvável que esta app fosse útil. E isto não quer dizer que não seja bem feita tecnicamente, mas isto não é só um problema técnico. Portanto, eu acho que os colegas do INESC têm feito o seu trabalho e têm feito um esforço também de comunicação, de explicar as limitações da aplicação, mas a verdade é que não há qualquer indicação e não havia qualquer indicação de que pudesse funcionar nestes moldes com proteção da privacidade e por aí fora como ela foi feita. Não poderiam ter feito mais do que fizeram os colegas, mas o que lhes foi pedido não era necessariamente o que nós precisávamos neste momento. Existe algo que também é muito importante discutir, que é se quer esta questão da obrigatoriedade é real, portanto, se pode, é possível que a aplicação feita da forma que foi feita, com uma API da Google e da Apple, que tem como bandeira que seja protetora da privacidade, que seja sempre voluntária, quer em termos de instalação da aplicação, quer em termos de introdução dos códigos, se existe de facto liberdade do Estado português a impor como não voluntária, continuando Ou seja, Joana, só para que fique claro, pode dar-se o caso da Apple e da Google não permitirem sequer a alteração, e não sei se este é o termo mais adequado, da gênese da Stay Away Covid, que partiu de um princípio, de uma ação voluntária por parte de quem a descarrega. É isso mesmo. Portanto, houve regras muito claras que a Google e a Apple deram aos Estados para poderem para poderem utilizar esta API, portanto, a base da app. E muitos Estados europeus estão a utilizá-la, e Estados por todo o mundo estão a utilizá-la, e dentro destas regras da Google e da Apple pediu-se para ser uma por país, que tinha de estar ligada aos sistemas de saúde desse país, portanto, e com estas regras.
protetora da privacidade e sempre voluntária. Portanto, não é nada óbvio que o Estado português unilateralmente possa decidir que quer torná-la obrigatória e continuar a usar esta infraestrutura. Portanto, das duas uma. Parece-me, eu gostava muito de saber o que é que os criadores da aplicação dizem sobre isto, mas das duas uma, ou existe aqui algum acordo com a Google e com a Apple que nós não sabemos, e isto implica mudanças técnicas estruturais à aplicação, ou nós estamos a discutir algo que não faz sentido. Portanto, porque estamos a limitar esta discussão a uma situação interna do nosso Parlamento, do nosso Tribunal Constitucional e por aí fora, sem aceitar que podemos não ter sequer esta liberdade de utilizar a aplicação como ela existe. Neste momento, existe naturalmente uma terceira opção, que é começar-se a fazer uma de raiz, que não use a API, este sistema, o HN, o chamado HN, e, quer dizer, as tentativas que foram feitas até agora por outros países de não utilizar, não tem corrido nada bem. Portanto, para ter esta opção através do Bluetooth, de facto, neste momento, nós temos de usar a plataforma, ou a API da Google e da Apple. Portanto, toda esta discussão pode ser completamente vazia. Isto pode não fazer absolutamente sentido nenhum a conversa que estamos a ter em relação a isto. E de certa Gonçalves Sá, nesta altura há muitos portugueses que têm receio de descarregar esta aplicação, a Stayaway Covid. Há riscos associados para o cidadão comum que descarrega a aplicação para o seu telemóvel ou não? Há claramente menos riscos do que a maior parte das aplicações que as pessoas têm nos telemóveis em geral. Portanto, é muito mais protetora da privacidade do que outras. Naturalmente, nada tem risco zero e as pessoas também são mais sensíveis quando estamos a falar de dados de saúde. Da maneira como ela está desenhada, ela de facto tem muitos cuidados de proteção da privacidade. E isso, de certa forma, é uma limitação, porque por ter tantos estes cuidados, torna muito menos eficiente, porque as pessoas não sabem de facto quem é que foi o contacto que está infectado, porque os próprios, mesmo que a pessoa não soubesse, se os serviços de saúde soubessem, já permitiria um tipo de nível de avaliação de risco completamente diferente daquela que nós temos agora. Portanto, o facto de eu não conseguir distinguir entre alguém que estava separado de mim por um vidro, ou alguém que teve a usar máscara, foi ao ar livre e arejado, e não consegui distinguir isso de um contacto próximo num espaço fechado, sem máscara, né, claramente é muito limitador. Portanto, o que é que se tentam fazer? Tenta-se sempre encontrar aqui uma espécie de equilíbrio em que se dá o máximo de privacidade e, neste caso, reduz muito as funcionalidades da aplicação. Na perspectiva da maior parte dos modelos, da maior parte das análises, do que foi feito noutros países, não há indicação que uma aplicação deste género funcione. E quando me dizem, mas pelo menos se houver um caso, se identificarmos um caso já é melhor do que nada, ou 2 casos já é melhor do que nada, isto claramente não faz sentido, porque todo o investimento, quer financeiro, quer de recursos humanos e de tempo, que é colocado nesta aplicação, são recursos que estão a ser retirados de outros serviços onde eles poderiam ser mais úteis. Portanto, isto, como todo o sistema, não é? Toda a maneira como nós temos de pensar no combate à pandemia é naturalmente integrada e temos de perceber que se puxamos o cobertor de um lado, destapamos os pés do outro, não é? Portanto, não é nada óbvio que este investimento vale a pena para o número de casos que eventualmente possa conseguir identificar para além do sistema tradicional ou que o sistema tradicional Gonçalves Sá, só podemos agradecer-lhe o facto de ter estado connosco esta noite no 2201. Queria acrescentar mais alguma coisa? Queria acrescentar uma coisa, eu não sei se vou falar do número, se não, porque eu acho que há o número que eu tinha... Pode falar, sim, já estávamos a passar esse passo. Muito rapidamente. Rapidamente, que é, eu acho que isto é paradigmático de uma situação em que o conhecimento científico, as pessoas que trabalham com os dados, as pessoas que têm um trabalho multidisciplinar e que pensam nestes problemas há bastante tempo, independentemente até de indivíduos, há um desprezo pelo conhecimento científico.
E eu acho que um exemplo claro disto é o próprio Ministro da Ciência, que foi o primeiro agora até do gabinete a ser infectado, ou ter um diagnóstico positivo, não fazer parte do gabinete de crise, nunca ter feito parte do gabinete de crise. Portanto, uma pandemia em que claramente todas as soluções, qualquer solução que nós vamos ter para isto, vai passar certamente pela ciência, o próprio Ministro da Ciência não fazer parte é um contrassenso e mostra como o facto de haver avisos, de haver alertas da comunidade científica, do que é que nós esperávamos, do que é que pode ser feito, de como é que as coisas poderiam ser feitas de outra maneira, serem bastante ignorados, e a sensação que nós temos muitas vezes é de fuga para a frente. Portanto, apesar da app não estar a funcionar, e é só um exemplo, eu nem quero ser demasiado focada nisto, porque de facto tem sido sistemático. Portanto, nós em Portugal não estamos a conseguir recolher os dados. Nós, há pouco estava a falar a senhora deputada sobre os dados, haver muitos dados, mas muitas vezes não são dados de qualidade. Já existe imensa informação que está presa em folhas, em papéis, e que nós não conseguimos transformá-la a favor da administração pública. Pronto. E era esse o número, portanto, demorou-nos 13 dias, desde o momento em que foi lançado o alerta até a sequenciação do vírus. 4 dias, desde que se percebeu que era um coronavírus, até termos a sequência genética. Milhões de testes, imensas equipas a fazer todo o desenvolvimento que nós temos agora para ter os testes rápidos. Todas as coisas que agora se falam é graças ao esforço da comunidade científica. E que isto não seja tido em conta quando estamos a pensar nas políticas, sejam aplicações, sejam outras coisas, é de facto algo que eu acho bastante triste. Joana Gonçalves Sá, foi um gosto tê-la connosco neste 2201.